Será que a guarda do sábado ainda é válida no Novo Testamento, como afirmam nossos irmãos adventistas? O que Moisés quis dizer quando ele disse que isso seria estatuto perpétuo? Isso era válido para os filhos de Israel ou para todos os cristãos? Isso só era válido durante o período da lei ou ainda é válido durante a graça? Será que as traduções para a nossa língua são fiéis aos manuscritos originais? No Antigo Testamento existem 88 passagens bíblicas que falam a respeito do sábado, mas somente 2 declaram que a sua guarda seria estatuto perpétuo. Já no Novo Testamento existem 56 passagens bíblicas que falam sobre o sábado. Algumas são repetições. A princípio vamos falar apenas do Antigo Testamento, para que fique bem claro a quem se destinavam essas ordenanças. O primeiro versículo que eu quero destacar está em Êxodo capítulo 31, versículo 16, que diz assim: Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. Você observou que o texto diz claramente que quem deveria guardar o sábado eram os filhos de Israel. O texto também diz que seria estatuto perpétuo, mas acontece que o Antigo Testamento também cita vários rituais que seriam o estatuto perpétuo, como por exemplo a circuncisão. Agora eu pergunto, algum cristão ainda faz a circuncisão? Para que não fique somente em minhas palavras, acompanhe o texto em Gênesis capítulo 17, versículo 12, que diz assim: A idade de 8 dias, todo varão entre vocês será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa, como o escravo e o estrangeiro. Assim estará o meu pacto em vossa carne como estatuto perpétuo. Outra prática judaica, que também seria estatuto perpétuo, era a celebração da festa dos pães ázimos, onde durante 7 dias os filhos de Israel deveriam comer somente pães sem fermento. Agora eu pergunto, algum cristão celebra essa festa comendo pão sem fermento durante 7 dias? Acompanhe comigo o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 15 e 17. Diz assim: Por 7 dias comereis pães ázimos, isto é, sem fermento. Logo, ao primeiro dia, tirareis todo o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado durante 7 dias será cortado de Israel. O versículo 17 diz assim: Guardarei essas ordenanças por vossas gerações como estatuto perpétuo. Outra coisa que seria estatuto perpétuo era a festa dos tabernáculos, ocasião em que os filhos de Israel durante 7 dias deveriam morar em tendas para lembrar o que os antepassados passaram durante a travessia do deserto. Alguns cristãos dizem celebrar a festa dos tabernáculos, mas ninguém fica durante 7 dias numa tenda. Você pode conferir isso lá em Levítico capítulo 23, versículo 41 em diante. Para que isso não fique cansativo, eu não vou ler o texto, que é muito longo. Depois você volta lá e confere. Outra coisa que também seria estatuto perpétuo era o dia da expiação, onde o sacerdote deveria entrar no Santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. O sacerdote deveria sacrificar o novilho como oferta pelo seu próprio pecado e um cordeiro pelos pecados do povo. Existem várias passagens bíblicas que falam desse assunto, entre eles Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 23 e outras mais. Esse dia ficou conhecido como o dia do Yom Kippur, onde as pessoas tinham que se humilhar perante Deus, além dos sacrifícios sacerdotais. Eu volto a perguntar, algum cristão ainda sacrifica animais para o perdão dos pecados? Tudo isso apontava para Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no Novo Testamento. Aguarde aí, não pule o vídeo. Outra prática que também era considerada como estatuto perpétuo era a proibição de comer a gordura dos animais e também o sangue. Com relação ao sangue, lembramos logo de nossos irmãos testemunhas de Jeová, que nem transfusão de sangue eles fazem, mesmo que isso implique na morte de seus familiares. Mas a gordurinha da picanha, do contrafilé, eles comem. O texto bíblico em Levítico capítulo 3, versículo 17, não proíbe somente o sangue, mas também proíbe que a gordura seja comida. E que isso seria estatuto perpétuo. Esse eu faço questão de ler. O texto diz assim:
Este é um estatuto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Antes de entrarmos no Novo Testamento, eu quero que você conheça o original em hebraico. Eu quero destacar duas palavras, ledorotan, não repare na pronúncia, que foi traduzido como vossas gerações, mas também pode ser traduzido como período, habitação e moradia. A outra palavra é olam, traduzida como perpétuo, também pode significar futuro, longa duração, sem fim ou indefinido. Mas os tradutores escolheram estatuto perpétuo. Eu não vou entrar no mérito dizendo que os tradutores foram infelizes em sua escolha, mas que eles poderiam ter escolhido qualquer uma dessas traduções, qualquer uma dessas palavras. Agora sim, vamos entrar no Novo Testamento e entender que o contexto bíblico apontava para Cristo e que as ordenanças da lei serviam de sombra para as coisas futuras, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 10. Acompanhe comigo o que diz o texto. Diz assim: porque a lei, tendo a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pode, pelo menos sacrifícios, aperfeiçoar o que se chegam a Deus. Em Mateus capítulo 12 diz que certa vez Jesus caminhava pelas searas com seus discípulos e esse dia era um sábado. Então seus discípulos sentiram fome e começaram a colher algumas espigas. Vendo isso, os fariseus interrogaram Jesus dizendo que não era lícito fazer isso no sábado. Jesus então diz a eles que até no sábado o Filho do Homem era Senhor. Logo em seguida, Jesus curou um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, num sábado. Em Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. No versículo 28 ele diz: pelo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em João 9,14 diz que Jesus curou um cego no sábado. Agora acompanhe comigo o que está escrito em Colossenses capítulo 2, diz assim, lá no versículo 16: ninguém pois vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou de lua nova ou de sábado, que são sombra de coisas vindouras, mas é o corpo de Cristo. Se morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não prove, não manuseie, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. O que precisamos entender é que no Antigo Testamento existiam as chamadas leis morais e leis cerimoniais. As leis morais, ou mishpatim, refere-se à justiça e ao julgamento e muitas vezes são traduzidas como ordenanças. A lei moral abrange regulamentos sobre justiça, respeito e conduta sexual e inclui os 10 mandamentos. A lei moral não aponta para as pessoas, para Cristo, apenas ilumina o estado caído de toda a humanidade. Por outro lado, as leis cerimoniais são chamadas de hukim ou shukah, que significa costume das nações. As palavras costumam ser traduzidas como estatutos. Elas têm por objetivo lembrar as obras de Deus, festas, regulamentos, restrições alimentares e uso de roupas, e sinais que apontam para a vinda do Messias, por exemplo, o sábado, a circuncisão e a Páscoa. Os cristãos não estão vinculados pela lei cerimonial, pois a igreja não é a nação de Israel. E de acordo com Gálatas 3:23, diz que desde que Jesus veio, os cristãos não estão obrigados a cumprir festivais ou memoriais, nem são obrigados a sacrificar ou circuncidar. Talvez você esteja pensando, mas Jesus guardou o sábado. Sim, ele guardou, porque ele era judeu. Mas talvez ele nos mostrou que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Pois no sábado ele alimentou as pessoas, ele curou os enfermos. Portanto, o sábado foi criado para proteger e libertar os trabalhadores do trabalho escravo. Os homens não tinham tempo para buscar a Deus, pois trabalhavam todos os dias sem descanso. Hoje podemos ir para as igrejas vários dias da semana e não apenas no sábado, pois somos livres. Para finalizar, olha o que diz Hebreus capítulo 10. Tendo dito acima, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem deles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei.
Agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dias após dias ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Pois com uma só oferta ele tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desse, não há mais oferta pelo pecado. É importante ressaltar que no Novo Testamento os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para adorar a Deus. Acompanhe comigo o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo. Planejando partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Em 1 Coríntios 16:2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e guarde, para que não se façam coletas quando eu voltar. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.